relação Haddad. O que você acha? Porque algumas pessoas falam: o Haddad está tendo uma relação mais pacífica com o Congresso. O que você acha? Você acha que o Haddad vem fazendo um bom trabalho como ministro da Economia? Olha, eu acho que depende do comparativo, né. Se você for comparar com o Guedes, aí realmente o Haddad é um completo desastre, um dos piores, ministros da fazenda que a gente já teve, porque o plano econômico do PT primeiro não existia, na eleição você não tinha plano econômico, era um grande mistério, não tinha nada escrito sobre o que eles planejavam para a economia, então eles estão improvisando ao longo do caminho. Enquanto que o Bolsonaro e o Paulo Guedes não, tinham um plano concreto para a economia, uma linha liberal, uma linha de incentivar a livre iniciativa, diminuição de impostos, diminuição da burocracia e tudo mais. O Lula e o Haddad não têm isso. O negócio é o seguinte, existe dentro do PT e aí, se você for comparar o Haddad com as outras opções econômicas dentro do PT, são piores do que ele. Então, dentro do pior, eu acho que ele é o melhor. Porque você tem ali, por exemplo, o Aloysio Mercadante, que foi um dos maiores defensores na época do governo Sarney do tabelamento de preços, aquela coisa do fiscal do Sarney, que o sujeito ia lá, forçava o mercado a ter o preço que o governo queria. Foi um dos maiores defensores do plano cruzado, inimigo do plano real. Quer dizer, tudo que dava errado na economia, o Mercadante era favorável e tudo que dava certo, ele era contra. E o Mercadante foi para a presidência do BNDES, mas poderia ter sido ministro da Fazenda. Então, assim, se você for comparar com as opções dentro do PT, não é tão ruim. Agora, se você sai do PT e olha para o Brasil, aí realmente está sendo um péssimo governo. E a reforma tributária, nesse sentido, é uma demonstração de como o Haddad é um péssimo ministro da Fazenda. E a gente vai começar a ver isso no setor de serviços, acho importante reforçar isso, principalmente aqueles que prestam serviços autônomos. O médico que atende por conta própria, o advogado, o dentista, estas pessoas são as que mais vão sofrer, que são aqueles que não são muito pobres, mas também não são milionários e que vão ser sufocados por essa reforma tributária com o aumento da carga, do dia para a noite, principalmente. Acho que ela começa a mostrar os seus efeitos em 2026 e o seu ápice em 2033. Se a gente não mudar essa reforma até lá, a coisa vai ficar bem feia. Fernando, continuando aqui então falando de Fernando Haddad, você acha que o PT está preparando ele para vir em 2026 como nome para a esquerda? Olha, eu acho que a esquerda ela vai testar alguns nomes ao longo desse período. Um deles, claro, é o Haddad, só que ele já acumulou muitas derrotas, né? Ele perdeu a reeleição para prefeito em São Paulo em 2016, perdeu a tentativa de presidente em 2018 e perdeu a tentativa de governo do estado em 2022. Quer dizer, a única eleição que o Haddad disputou foi a primeira que ele disputou na vida, que foi a de 2012, ganhou para prefeito, nunca mais ganhou para nada. Então, a impressão que fica é: bom, este cara ele ganhou uma eleição, fez um governo e nunca mais se reelegeu, ou seja, o trabalho dele Não teve foi uma popularidade. exatamente, foi uma grande porcaria. Então, me parece que se a esquerda fizer essa avaliação, não sei se eles vão ter essa capacidade de raciocínio, mas se fizerem esta avaliação, o Haddad não seria um bom candidato, mas óbvio que ele quer ser. E aí, eliminando o Haddad, eu acho que o principal candidato que está se colocando hoje com maior força é o Flávio Dino. E aí isso Meu explica Deus do céu. e Jesus! aí isso explica este excesso de autoritarismo do Ministério da Justiça. Porque o ministro da Justiça, ele tem se pronunciado diversas vezes, mesmo sem pedirem a opinião dele, e sempre com um posicionamento muito duro. No caso da agressão aí, da possível agressão ao filho do Alexandre de Moraes, mesmo sem ter imagens, mesmo sem ter absolutamente nada, ele já foi um dos primeiros a ir lá e a repudiar: "Esse sujeito tem que ser preso", etc, etc. E sempre atacando e demonizando a direita e demonizando os seguidores de Bolsonaro. Recentemente ele chegou a admitir que realmente é preciso regulamentar as redes sociais para eliminar as ideias de direita. Então, o inimigo dele, enquanto ministro de Estado e ministro da Justiça, é as ideias de direita. O que explica um discurso tão violento desse contra os seus adversários políticos fora do ambiente eleitoral? A gente não está com horário eleitoral, não está tendo debate público, não está tendo nada. Mas a violência dele, muitas vezes,
muito mais visceral do que o do Lula, do próprio presidente da República, só se justifica porque ele quer ser o candidato a substituir o Lula. Então, a estratégia dele é: quanto mais radical e mais violento forem as minhas declarações contra a direita e as minhas ações contra a direita, maior a minha chance de ser o próximo candidato. E esse eu acho que seria o pior candidato possível, não só para a direita, mas para o Brasil. Porque o Flávio Dino, ele é assumidamente comunista, ele não esconde isso e ele demonstra isso nas suas ações enquanto servidor público. Então, a política de Estado dele é uma política de Estado comunista que não é disfarçada. Diferente do Lula, que ainda tentava disfarçar, aí deixa escapar ali no Foro de São Paulo, que tem orgulho e tal, mas no geral tenta disfarçar. O Flávio Dino não tenta disfarçar, e por isso ele é o maior perigo para a democracia.